relação com o Brasil, né? Toda uma geração nossa construiu essa teologia pela América Latina, e eu, aqui no Brasil, talvez foi o teólogo que mais escreveu, mais se ligou às comunidades, junto com o Frei Beto. Então, católico aceito, só que é um Papa difícil de ser amado, porque é um Papa que cria divisões, que é muito rígido em termos da doutrina e não tem uma abertura boa para o mundo moderno, onde ele vê mais decadência, negação de Deus, do que aquelas dimensões que nós consideramos importantes, que são as dimensões humanísticas, direitos humanos, democracia, o valor da subjetividade das pessoas, etc. Eu considero que esse pequeno grupo de bispos conservadores e reacionários desobedeceram a determinação básica da CNBB, tomada universalmente, eu acho que em maio, que a igreja, como sempre, não deve se meter em política, mas ela tem uma função pedagógica, de despertar a consciência, discutir os projetos, ver as pessoas e deixar em liberdade o voto, porque o voto é uma questão de cidadania e liberdade. Esses não. Eles colocaram o documento deles de uma forma que quem o lesse era CNBB, quando era CNBB na secção Sul 1, e era uma subsecção do Sul 1. O bispo, fundamentalmente o bispo de Guarulhos e outros dois. Então eu achei uma manipulação, um crime eleitoral, e que deviam ser denunciados em duas instâncias, na instância eclesiástica e na instância civil. Não é questão de conteúdo, é de eles usar a religião para um efeito político, partidário. Isso eu acho que é legítimo. Eu voto em Dilma Rousseff e convido a você, eleitor e eleitora, a também a votar, para garantir a revolução que Lula fez. Eles não podem induzir os fiéis a dizer, vocês não votem em Dilma. Isso é legítimo, a igreja nunca fez isso. Eu voto em Dilma Rousseff e convido a você, eleitor e eleitora, a também a votar. Quero entrar nessa discussão porque me parece polêmica e armada por vocês. Não é isso que eu quero discutir. Eu vim discutir aqui questões da política e não do aborto. Eu sou a favor da vida e sou contra o aborto, mas entendo que o aborto não só tem uma dimensão ética, religiosa, tem uma dimensão também de saúde pública. O aborto, do ponto de vista de um governo, é uma questão, não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. E essa questão eu não considero importante nesse momento. Nesse momento, essas questões são de ordem política, não de ordem religiosa. Vocês são de grupo de igreja? O que vocês são? Porque a linha de pergunta de vocês são de gente conservadora. Exatamente, nós somos de um movimento conservador e viemos aqui para colher a sua opinião. Aqui para fazer um juízo. Não, nós somos de um blog independente e viemos aqui entrevistar o senhor e ratificar a sua posição a respeito de alguns assuntos que o senhor já declarou. Por exemplo... Você nem sabe qual é a declaração que eu fiz. Não, sei sim. Essa declaração que o senhor disse que o Papa é medíocre, ela é de fevereiro de 2009 para um blog português. Então a gente fez a pergunta novamente. Eu disse que o Papa é enquanto pastor medíocre, não enquanto teólogo. O senhor confirma essa mediocridade do Papa hoje? Ele é bom professor, mas como pastor ele é medíocre. Essa é a minha declaração. E mais não fala. Frei Leonardo, muito obrigado pela declaração. Que só vai atacar a gente. Isso é uma falácia, meu irmão. Não pode pagar. Não pode pagar. Não pode aqui. Eu logo vi as perguntas, não é de gente séria. É gente que veio colocar um tapete ou uma casca de banana para ver como é que a gente reage. Então, nós vamos ratificar as suas afirmações, só isso. Obrigado. Eu vou colocar no meu tweet desautorizado. O avião sobrevoa o território cubano.
O país, de 11 milhões de habitantes, está há 52 anos sob um regime comunista. Cubanos pobres que se tornam náufragos numa atitude desesperada. Nos últimos 10 anos, mais de 10 mil cubanos morreram afogados tentando chegar à Flórida. E muitos brasileiros estão indo para lá. Eu fui muitas vezes a Cuba, mais de 30 vezes, seja a convite do governo, seja para dar assessorias em educação. Passei 28 dias esperando a execução. É um regime que executa a gente. Fidel Castro me convidou para passar 15 dias de férias com ele. E ele me levou com o avião dele por toda a ilha, mostrando as cidades, os projetos. Tivemos conversas à noite e adentro por 15 dias. E jogando eles em campos de concentração. E vários deles foram executados em esses campos de concentração. Porque se negaram, inclusive dentro dos campos, se negaram a abandonar a prática religiosa deles. Eram momentos, realmente momentos horrorosos, em que estavam os campos de concentração, eram miles de pessoas, miles e miles de pessoas jogadas nesses campos de concentração. Agora, há uma coisa que os brasileiros poderiam aprender com Cuba, que é o princípio da igualdade. O regime de Fidel Castro, miles de pessoas têm sido executadas em Cuba nos 50 anos que eles tomaram o poder. Executados em segredo, sem nenhum tipo de tribunais, julgar as pessoas diante de tribunais, e aqueles que foram julgados de tribunais foi uma farsa. Todo mundo tem acesso à universidade. Você conversa com a arrumadora de cama de um hotel, ela fez geografia. Há duas coisas que os regimes comunistas marxistas fazem, de maneira sistemática: mentir, caluniar e executar. Negros, que tem muitos negros, porque Cuba, no fundo, é uma Bahia que deu certo. A maioria é negra. Grande parte desses negros, alguns são embaixadores, nós nunca teríamos essa chance se nós não tivéssemos tido essa revolução. A esquerda marxista, comunista, em geral, não aceita muito mal essa ideia de que o negro é protagonista, muito mal a ideia de que o negro é pensador, e muito menos a ideia de que os negros produzam obras criticando os deuses deles. E os deuses é quem? Carlos Marx, Engels, Frederico Engels, todos esses deuses que eles colocaram aí em pedestais. Então, Cuba criou uma grande igualdade de oportunidades à população. Em 2 pontos é uma lição para nós. Ela tem uma das melhores serviços de saúde do mundo. Num país em que o governo diz que o sistema de saúde é motivo de orgulho, com atendimento gratuito para todos, Gladys afirma: Se não llevas um presente. Aqui, se você adoece, tem que levar um presente para o hospital. Caso contrário, não consegue atendimento, ela explica. Não funciona assim. Gladys se queixa de que há 10 anos espera tratamento no dentista e que não se sente à vontade para dar uma risada. Não sou tão velha. Se tivesse os dentes, estaria um pouquinho melhor. Onde mesmo gente dos Estados Unidos, milionários, vão se curar em Cuba. Por todas as partes onde os marxistas têm tomado o poder, eles caluniam os adversários e eles os matam. E, por outro lado, Cuba é muito mais segura. Enquanto em Cuba há um crime por mês em Havana, há mais de 60 em Washington. Eu me pergunto onde existe mais respeito pelos seres humanos. Eu apoio a reeleição de Dilma Rousseff para confirmar... Comunista! Comunista! Senta aqui, bando de canalha!